Oi, galera da EJC, professora Silvaneira, para mais uma videoaula, trazendo aqui literatura, língua portuguesa e redação, né, para o 11º período. Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Convidá-los para visitar a nossa página na internet, a JAF Conecta, né? Dê o seu joinha e vamos começar aqui mais uma vez, né, com a literatura, que é a geração de 45, e eu enfatizei aqui muito bem a autora Clarice Lispector. Né? Vou começar aqui com uma de suas frases, liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. E assim, um pouco desse movimento que foi nessa geração de 45. Então eu quero falar para vocês que quando a gente fala em geração de 45, né, ou ainda da terceira fase modernista, estamos nos referindo a uma das 3 etapas que compõem o modernismo, né, que foi o movimento artístico e cultural, que teve origem durante o século XIX, né, mas que chegou ao Brasil com a Semana da Arte Moderna, no ano de 22. E a primeira fase, né, ficou conhecida como fase heróica, e teve como características bastante marcantes o radicalismo. Aí vem a segunda fase, né, que por sua vez ficou conhecida como fase da consolidação, e marcada por nacionalismo, regionalismo, né. E depois vem a que nós vamos falar agora, que é a terceira fase, que ficou marcada pelas grandes rupturas como as gerações anteriores, ficando conhecida como fase pós-moderna, né? E também como a geração de 45. Para essa geração, né, o rigor formal passou a ser um pouco distante, então eles lutavam pela liberdade de expressão, né? Era um movimento modernista e surgiu um novo princípio literário que mudou a concepção, né? A poesia para o pós-modernista nada mais era do que a arte da palavra, e trazia dessa forma um intenso rompimento com caráter social, político e religioso, né? Que foi explorada pela geração anterior. Houve uma grande busca pela retomada da estética parnasiana, né, ou ainda da linguagem mais sintética e precisa, seguindo a estética de alguns grandes nomes da segunda fase, né, e como Carlos Drummond de Andrade. Mas, nessa terceira fase, né, que ficou conhecida como a geração de 45, eu trago aqui uma autora, né, a Clarice Lispector, que foi assim um marco fantástico nessa fase, né? Então, ela vem trazendo o que se refere à prosa, né? Um profundo investimento em sondagem psicológica dos personagens, além de técnicas novas de narrativas que traziam uma quebra na frequência e na estrutura do gênero narrativo, certo? E Clarice, ela trazia isso muito bem em suas obras. A geração de 45 representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Ela surgiu com a revista Orfeu, em 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia, né? E aí vocês percebem que eu coloquei mais algumas orientações sobre esse período, né? De tal modo, a geração de 45 reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária, por meio da experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas, né? E essa geração representou uma arte mais preocupada com a palavra e com a forma, certo? Então, assim, como eu trouxe Clarice Lispector para representar essa geração, né? A Clarice, ela foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada de geração de 45. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o prêmio Graça Aranha, né? A Clarice cabe ainda outra novidade. Ela é apontada como a inauguradora da voz genuinamente feminina na literatura, exatamente por seu modo de contar e sensibilidade peculiar, certo? Na língua portuguesa, né, eu trago aqui para vocês
o estudo sobre a linguagem formal e informal, né? Que nós sabemos que é muito importante para o estudo, né, da nossa língua, assim como também para a questão de falarmos, né, de escrevermos corretamente, certo? Então, eu trago aqui um conceito de linguagem, né? Linguagem é a capacidade humana de se comunicar, ela sofre variações, levando em conta o contexto de comunicação, o interlocutor e a mensagem que se quer passar. Justamente por se adaptar às necessidades de comunicação, é possível apontar duas formas diferentes de linguagem, que é a linguagem culta e a linguagem coloquial, que é a que nós chamamos de linguagem culta, a linguagem formal, e a linguagem coloquial, a linguagem informal, certo? As pessoas não se comunicam sempre da mesma forma, né? Isso a gente sabe muito bem. Elas fazem seleções diferentes de palavras, de acordo com a pessoa com a qual estão falando, né? Também de acordo com o momento, tá certo? O assunto do qual falam e também a situação em que a comunicação ocorre. Esses fatores específicos fazem com que se comunique de formas diferentes. E aí, né, nós sabemos que essa questão da linguagem padrão e da linguagem coloquial, né? O que é a linguagem padrão? A linguagem padrão é a forma padrão de comunicação entre a população, né? É a forma correta, tanto de se comunicar quanto de escrever, né? É a forma pública de comunicação que é emitida e compreendida por todos. E eu trago aqui um exemplo, né? Use a linguagem padrão em sua redação. Eu trago aqui um exemplo de uma comunicação de interlocutores, né? Onde o médico diz é uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. E a moça, ela não consegue compreender, né, a linguagem do médico porque ele está falando em uma linguagem super formal. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem identificar, né, certos tipos de palavras que são utilizados na linguagem padrão por falta de costume, né? Porque a gente utiliza muito essa questão da linguagem coloquial no nosso dia a dia, né? Dependendo de lugares e de situações. E aqui, a linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial, né? É uma linguagem utilizada no cotidiano, que não exige a observância total da gramática, né? De modo que haja mais fluidez na comunicação, feita através de jornais, revistas e principalmente no diálogo. Na linguagem formal, usam-se muitas gírias e palavras infanto-juvenis, né? Livros de muitos diálogos. Em contrapartida, a linguagem formal oculta é aquela que carrega consigo a rigidez das normas, né? Exige as normas gramaticais, exige uma escrita totalmente correta, né? E uma fala também. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma fala na linguagem coloquial. Nós vamos cair na gandaia hoje à noite, né? Então, vocês percebem aí que tem uma gíria, questão de uma palavra totalmente fora do padrão da língua, né? Cair na gandaia, ou seja, vamos farrear, né? E isso é um dialeto, né, que um determinado tipo de pessoa utiliza como uma linguagem informal, tá certo? E aqui venho trazendo também, né, sobre o que é a linguagem culta, que é a linguagem formal, que eu já expliquei para vocês anteriormente, só para a questão de conceito, e a linguagem coloquial, tá bom? Passando aqui para a nossa parte da produção textual, como eu sempre venho trazendo para vocês, a importância da leitura na vida das pessoas, né? E nesse 10º período, eu trago uma proposta de redação, certo? Cujo tema é sobre segurança alimentar e itens da cesta básica do brasileiro. Eu escolhi esse tema porque é algo atual, né, que nós estamos vivendo, infelizmente, essa fase difícil, né, com as altas de preços aí dos itens da cesta básica do brasileiro, né, os itens básicos mesmo que as pessoas precisam consumir e que estão em alta por conta dos problemas econômicos do nosso país, certo?
E aí, esse é o tema, né? Segurança alimentar e itens da cesta básica do brasileiro. E eu trouxe para vocês aqui algumas ideias de como a gente pode desenvolver essa produção, né? E sobre esse tema, você pode começar salientando que grande parte dos problemas de saúde do ser humano vem através do consumo de alimentos de má qualidade, né? Isso com certeza nós sabemos. Podemos também falar sobre situações de insegurança alimentar e nutricional que podem ser detectadas a partir de diferentes tipos de problemas, tais como a fome, a obesidade e a falta de preços em alguns itens da cesta básica do brasileiro, né? Que é o que está acontecendo hoje na nossa atualidade. E para concluir, né, nós podemos concluir dizendo que cabe ao Conselho Nacional, né, Segurança Alimentar, introduzir medidas para melhorar a segurança nutricional e apoiar a realização progressiva do direito à alimentação adequada. Como toda boa redação, né, no final, a gente tem sim que dar uma ideia, né, de resolução de problemas, né? Então, eu trouxe aí esses 3 itens para que possam ajudá-los na produção dessa redação, tá certo? Que Deus proteja a todos, né? Que nós possamos realizar mais uma atividade e fiquem com Deus. Boa sorte!